Então, o objetivo das nossas aulas, da aula passada, essa aula é a próxima, é a gente estudar por que a gente está aqui por que a gente está na escola, tá? Por que quando a gente cresce, né, nasce, cresce um pouquinho, ali, 4, 5 anos, a gente já tem que ir para a escola. Tá? Então, por que a gente tem que ficar uma boa parte do tempo, né, do nosso tempo, uma boa parte do tempo das nossas vidas na escola, né? Então, aqui nessa parte do livro, na página 300, na página 299, desculpa, tem até um debate interessante, ó. Como o conteúdo das disciplinas estudadas estabelece relação entre elas e sua vida? Quais são os problemas cotidianos enfrentados pelos alunos e professores na sua escola? Que problemas apresenta a educação pública brasileira de maneira geral e o que fazer para superá-las? Então, essas são perguntas que eu vou colocar depois num trabalho, tá? Vou colocar num trabalho que a gente vai fazer sobre esse tema, né? A escola pode colaborar para a diminuição da desigualdade social no Brasil, de que maneira? Bem isso aqui. Tá? Então, aqui, essa parte que eu pedi para vocês seria o tema da matéria da aula passada, para vocês verem da semana passada para essa, né? Ciências Sociais e Educação, né? Como a ciência social, né? A sociologia, a antropologia, elas estudam, né? Estudam a questão do ensino, né? Cada teórico, cada pesquisador tem uma forma de ensinar, né? De passar conteúdo. Então, isso se reflete na maneira que o professor ensina o conteúdo para o aluno em sala de aula. Tá? Então, aqui tem um texto de Cortella, do Bauman, na verdade, ó, falando do Zygmunt Bauman, falando como que é a educação por presente, falando em ambivalência, né, o conceito dele. Nossa sociedade cheia de ambivalências e contradições. O conhecimento científico tem ocasionado mudanças, fazendo avançar a tecnologia. Então, a importância da tecnologia para vocês hoje, né? E alteram a organização social e a economia diante de novos interesses e valores. A ambivalência seria uma característica do mundo contemporâneo, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Né? Para quem vivemos na modernidade líquida, nela vivemos o oposto da segurança e da confiança e da estabilidade, e ele vem em épocas anteriores. Então, o próprio Bauman dá exemplos de liquefação nos hábitos culturais. Então, o Bauman é o grande intérprete do mundo de hoje. Né? Então, quem tem dúvidas do que está acontecendo, né? Por que a sociedade é assim, que não é assado, por que ela é diferente do que ela foi no passado, né? Na verdade, né? Deve ler os livros do Zygmunt Bauman. Né? O Amor Líquido, ele é o livro mais lido dele, né? E ele explica por que as relações, porque há tantas separações, porque as pessoas, porque os casamentos não duram mais, né? Então ele é realmente uma pessoa que achou as palavras certas para esse momento histórico que a gente está vivendo, tá? Então, aqui na, no tema de hoje, sistemas escolares, a gente vai estudar sobre o Pierre Bourdieu, que é um francês. E ele, né, vai falar sobre a educação, que a educação é uma ação social, ao mesmo tempo conservadora e inovadora, né? Ela ajusta as gerações à ordem vigente
e também dar subsídios para mudanças ao adequar padrões de comportamentos na sociedade e fazer novos usos das inovações tecnológicas e materiais criadas no seu tempo, como processo responsável pela socialização, né? Ou seja, né, a escola é responsável pela transmissão constante dos valores sociais e padrões de comportamento e transmite, reproduz de forma sistemática os valores sociais estabelecidos naquela época, né? Os princípios de condução da vida social, em sintonia com a dinâmica das sociedades, tanto os valores como o processo educativo, se modificam, né, do decorrer do tempo. Da educação se refletem as mudanças políticas, culturais e sociais, pois ela é instigada a se adaptar para atender às tradicionais e atuais demandas da sociedade. Entre as teorias sociológicas que se pensaram a educação do século XX, duas tendências se destacam. A primeira é a corrente de pensamento funcionalista, presente principalmente nas teorias do Durkheim, do Emile Durkheim, que identificou na educação uma função integradora, transmissora de cultura, de valores e de conhecimentos vigentes, que é muito utilizada ainda até hoje, né? A escola funcionalista é muito o que a gente vê hoje. A escola somente transmissora de conhecimento, cumpridora de um papel social, cumpre uma função social. Ela está ali somente para que vocês aprendam um conteúdo, saiam da escola e vão para a sociedade para cumprir um papel social, né, o papel que vocês escolheram. E a segunda corrente, que é formada pelas interpretações ligadas a teorias do conflito social, da hegemonia e da dominância de alguns grupos sobre outros, que é a teoria que se destaca hoje em dia pelo Bourdieu, né, pelo Francis Bourdieu, que morreu em 2002, e que ele identificou essa mudança na, nas correntes de pensamento que fazem a escola funcionar, né, que fazem a escola trabalhar, que fazem as pessoas, os governos, a elite investir na escola, seja particular, seja na escola pública, né? Então, para o Bourdieu, né, os sistemas escolares modernos, diversos países, se assemelham pelo fato de terem um ensino básico nas escolas, destinado à infância e adolescência, e um ensino superior para jovens e adultos. No entanto, há uma grande diversidade de sistemas. Em respostas à organização política de cada país, atualmente, esses sistemas costumam ser apresentados, sobretudo na sociedade brasileira, como um caminho para chegar à igualdade social e à liberdade política, e para oferecer oportunidades apropriadas ao talento e à capacidade dos indivíduos. De acordo com Durkheim, cada sociedade e época possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos, o que ilustra a característica coercitiva das instituições sociais, né? Desde o início da modernidade capitalista, a educação se difunde, se espalha pelos diversos setores sociais, ao mesmo tempo que comporta e estimula a competição e cria diferenciações, muitas vezes apoiando desigualdades. Além disso, a educação favorece a ascensão social, pois é por meio dela, mas não exclusivamente, que indivíduos e grupos podem obter acesso a melhores condições financeiras e de cidadania na sociedade. Inspirada nos preceitos da ideologia liberal, a livre iniciativa, a igualdade perante a lei, a proteção das liberdades civis e o individualismo, a educação foi estimulada como uma prática social democrática na era contemporânea. Porém, no contexto da sociedade brasileira de classe, sua expansão se deu pelo acesso a uma escola culta e letrada para as classes dominantes
É uma escola mínima com iniciação para o trabalho destinada a camadas socioeconômicas menos favorecidas, perpetuando-se assim a divisão social existente. Esta desigualdade é fruto de escolhas políticas feitas ao longo da história, favorecem a criação de escolas particulares e reduziram os investimentos materiais e simbólicos do Estado na educação pública brasileira. Desculpa. Então, aqui, duas fotos, né, comparativas. Cerimônia de conformandos do curso de Direito da Universidade de São Paulo, em 1960. As formas de acesso ao sistema de ensino superior brasileiro ajudam a manter a divisão social existente. E à direita, um curso profissionalizante de confecção de roupas no Rio de Janeiro, foto de 2014. A educação formal reproduz as próprias contradições da sociedade de classes. Em sua teoria de reprodução social, baseada em estudos sobre o sistema educacional francês, Pierre Bourdieu reflete sobre o ideal da igualdade perseguido em tese pela educação, como uma estrutura que valoriza os princípios e padrões culturais dominantes. A educação formal reproduz a si própria e a sociedade, reforçando as desigualdades sociais ainda nos bancos escolares. Bourdieu parte da concepção de que as relações de classes geram relações de poder entre elas. Essas relações de poder são muitas vezes dissimuladas pelo convívio, no qual a imposição de uma classe ou grupo social sobre outra classe ganha dimensões simbólicas, ou seja, não é direta, né, acontece pela força física. Entre outras palavras, o sistema educacional está vinculado à cultura dominante, o que é imposta no domínio das letras, das artes, da ciência e da manifestação da cultura. Um exemplo são os livros estudados no currículo escolar de literatura na disciplina de língua portuguesa. Quase sempre se trata de obras consideradas boas, entre aspas, por autores que, na maioria das vezes, pertencem ao mesmo grupo social, enquanto obras de autores que produzem literatura como tida alternativa ou marginal são muitas vezes ignoradas. Vejamos um exemplo. O escritor Mário de Andrade foi reconhecido como um importante autor da prosa literária por intelectuais da elite cultural de sua época. Esse reconhecimento se manteve nas gerações seguintes de críticos literários e sua obra é muito estudada atualmente por pesquisadores das universidades. Com isso, a literatura de seus livros costuma ser mais recomendada em escolas e nos meios de comunicação que as obras de Ferrers, que tratam da vida no Capão Redondo, um bairro na periferia da cidade de São Paulo. Como resultado, os estudantes mais familiarizados com a obra de Mário de Andrade acabam tendo vantagens sociais, por exemplo. Possivelmente terão maior facilidade em vestibulares, nos quais as obras de autores com maior prestígio na sociedade costumam ser consideradas leituras obrigatórias, diferentemente das de escritores como Ferres. Se usarmos os termos criados por Bourdieu, poderíamos dizer que conhecer bem a obra de determinado escritor prestigiado é um tipo de domínio sobre a cultura legítima, ou seja, aquela composta pelos signos culturais que permitem a ascensão social. Outro signo incluído na cultura legítima no Brasil seria uma forma de falar e escrever a língua portuguesa legitimada como correta, denominada norma culta pela sociolinguística. Essa forma é caracterizada por determinadas maneiras de falar, empregar palavras e construir frases que, na maioria das vezes, indicam a posição social dos indivíduos. Podemos citar outros exemplos, como as formas de se colocar em entrevistas de emprego ou até mesmo de se vestir. Dominar a cultura legítima resulta em vantagens sociais,
políticas e também financeiras. Por este motivo, o domínio da cultura legítima é chamado de Bourdieu de capital cultural. Então, pessoal, agora para entender um pouco dessa questão do capital cultural, eu vou passar para vocês aqui um vídeo explicando essa questão do capital cultural. Deixa eu puxar aqui na videoaula. Pierre Bourdieu e a educação. Deixa eu ver. Aqui. Um certo capital cultural que contribui por aí. Vou puxar aqui que já sai lá. Eu tenho me surpreendido às vezes. Eu estou dando aula e de repente tem palavras que eu considero que são básicas e um aluno levanta a mão e pergunta: o que quer dizer isso? Pô, então uma palavra que é parte de um vocabulário comum, parte de um vocabulário básico para mim, essa pessoa não detém. Lógico, eu entendo que eu tenho toda uma trajetória de estudos superiores que me permite ter esse vocabulário, né? E é uma pessoa e o aluno é uma pessoa que acabou de entrar. Mas a ideia do capital cultural, que a escola espera que o aluno tenha e eventualmente ele não tem, é bem essa. É bem a pessoa entrar, a criança entrar num ambiente que não é em absoluto familiar para ela. Se a escola e aí os professores não estão cientes dessas diferenças, de que nem tudo se traz de casa, porque às vezes em casa não tem, o que acontece é que os professores não compreendem essa dificuldade, essa diferença dentro da escola. E agem como se ela não existisse, porque são incapazes, inclusive, de perceber. Porque a visão de mundo é tão natural você se organizar para fazer uma lição, tá? É tão óbvio que você tem que controlar o tempo de estudo para dar tempo de estudar tudo, mas isso é tão elementar que ninguém se dá o trabalho de ensinar. Porque é a criança que vem do ambiente que tem o capital cultural. De bolsas de estudo e de uma inteligência notável. Agora eu vou passar quem é o Bourdieu. Em que está baseado esse julgamento? Essas são as perguntas básicas. Por que algumas pessoas são consideradas mais importantes do que outras? Em que está baseado esse julgamento? Essas são as perguntas básicas do trabalho de Pierre Bourdieu. Nascido no interior da França em 1930, filho de família humilde, Bourdieu teve uma trajetória atípica. À base de bolsas de estudo e de uma inteligência notável, formou-se filósofo e chegou ao ápice da carreira acadêmica francesa. Enviado como soldado à Argélia, Bourdieu passa a estudar a sociedade argelina, em particular a primitiva sociedade cabília. Essa experiência marca sua mudança da filosofia para a sociologia. Ao morrer, em 2002, aos 71 anos, Bourdieu era provavelmente o mais lido e citado sociólogo em todo o mundo. Na medida em que vai ter escola para todos, uma escola numa sociedade de classes, uma escola que pretende ter um papel democratizante, por assim dizer, é uma ideia de escola liberal. É uma ideia de escola que
pretende ensinar a todo mundo, e aí quem tem inteligência, quem tem vontade de ir para frente, quem tem vontade de aproveitar essa oportunidade que o Estado oferece através da escola, essas pessoas sim vão ser bem-sucedidas. Daí a gente fala numa escola meritocrática, uma escola que premia, que coloca nos mais altos postos as pessoas que têm inteligência suficiente para entender os conhecimentos que são transmitidos e esforço para permanecer nessa carreira escolar que é tão longa. É uma ideia que está na base da disseminação da escola no Brasil, está na base, ela faz parte do pensamento, por exemplo, do Anísio Teixeira, que vai falar em democratização da escola brasileira, e é uma ideia muito bonita, né? Porque você dá a escola para todo mundo e não importa a origem social da pessoa. Se ela tiver condições, se ela tiver mérito, tá? Ela vai conseguir ascender socialmente. É a promessa da escola de ascensão social. Essa promessa da escola, ela não é falsa, totalmente falsa, tá? Tem uma ou outra pessoa que consegue se realizar, a gente conhece. O problema é se você olhar o sistema de ensino como um todo. Você tem uma quantidade imensa de crianças que entram e uma quantidade, vamos falar em década de 60, 70, no Brasil particularmente, uma quantidade imensa de crianças que são excluídas da escola nos anos iniciais. E você tem uma quantidade ínfima de gente que consegue chegar ao ensino superior, por exemplo. E o Bourdieu ele vai fazer, para além disso, uma análise do que acontece dentro da escola, qual é o mecanismo que dentro da escola faz com que essa promessa de que se você tiver inteligência e esforço suficiente, você vai sim subir na vida, você vai sim ter um diploma que vai te permitir um emprego melhor que o dos seus pais, ele vai mostrar como essa promessa acaba não se realizando. Por sua natureza, a escola é uma instituição de reprodução social. Por meio dela, as crianças adquirem determinados conhecimentos que a sociedade considera valiosos. As análises da obra de Bourdieu nos permitem perguntar: por que os currículos escolares são formados por esses conhecimentos e não por outros? Por que nem todas as crianças conseguem se apropriar deles? A chave aí para entender por que tantas crianças não avançam nessa carreira escolar é dada por ele pela ideia de capital cultural. Ele vai falar em capital cultural, ele vai falar em capital social. Existe uma série de capitais que não são capital econômico, tal como a gente conhece, dinheiro. Né? Então a aula de hoje Fortuna é que sobre você capital tem. cultural. Porque tem efeitos sociais, tem determinadas formas de relação social ou de construção de legitimidade que elas não são dadas só pela posse de dinheiro. Né? Tem outras coisas que você pode ter que te dão importância, te dão legitimidade. Não são quaisquer conhecimentos, são os conhecimentos socialmente valorizados, é a cultura que, se você entra em contato com ela, você reconhece uma importância para ela. A escola vai transmitir o quê se ela pretende reproduzir a cultura da sociedade, se ela pretende transmitir uma herança cultural? Aquilo que é considerado mais legítimo. Tá? Não é nenhum plano maquiavélico, é simplesmente vamos transmitir aquilo que é mais valioso, o que a gente tem de mais valioso para as crianças. Ora, então a gente vai transmitir o que tem de mais valioso, então a gente vai transmitir aquilo que corresponde à cultura legítima, aquilo que corresponde ao capital cultural, que só determinadas pessoas na sociedade têm condições de adquirir e de conviver. Bourdieu mostra que expressões culturais consideradas legítimas correspondem, curiosamente, àquelas da camada dita dominante da sociedade.
São expressões que somente podem ser desfrutadas e compreendidas naquilo que tem de mais refinadas, a partir de conhecimentos prévios e de alguma capacidade financeira. Essa relação com a cultura legitimada é que vai constituir o capital cultural, transmitido primeiramente pela família. Pessoas que leem em casa, quadros nas paredes, música, visitas a museus, mas também jogos educativos e estímulos constantes são alguns dos aspectos que ajudam a construir esse capital de jovens e crianças. Essas vivências serão fundamentais na vida escolar. A ausência delas também será. Então, na medida em que você tem todo mundo frequentando escola, você tem pessoas que têm esse capital cultural já de casa, né? E tem pessoas que vêm de ambientes onde esse capital cultural não está à disposição, portanto elas não têm o capital cultural, ou têm muito pouco desse capital cultural. E aí vão conviver numa escola que está todinha feita para a transmissão dessa cultura legítima, e que considera essa cultura legítima e as operações mentais, as disposições que são necessárias para você entender e conviver e aprender essa cultura legítima como naturais. Eu tenho me surpreendido às vezes. Eu estou dando aula e de repente tem palavras que eu considero que são básicas e um aluno levanta a mão e pergunta: o que quer dizer isso? Pô, então uma palavra que é parte de um vocabulário comum, parte de um vocabulário básico para mim, essa pessoa não detém. Lógico, eu entendo que eu tenho toda uma trajetória de estudos superiores que me permite ter esse vocabulário, né? E é uma pessoa que e o aluno é uma pessoa que acabou de entrar. Mas a ideia do capital cultural, que a escola espera que o aluno tenha e eventualmente ele não tem, é bem essa. É bem a pessoa a criança entrar num ambiente que não é em absoluto familiar para ela. Eu vou perguntar para vocês o que é capital cultural, tá? Depois. Se a escola e aí os professores não estão cientes dessas diferenças, de que nem tudo se traz de casa, porque às vezes em casa não tem, o que acontece é que os professores não compreendem essa dificuldade, essa diferença dentro da escola. E agem como se ela não existisse, porque são incapazes, inclusive, de perceber. Porque a visão de mundo é tão natural, você se organizar para fazer uma lição, né? É tão óbvio que você tem que controlar o tempo de estudo para dar tempo de estudar tudo, mas isso é tão elementar que ninguém se dá o trabalho de ensinar. Porque a criança que vem do ambiente que tem o capital cultural, ela se sente à vontade na escola. É um ambiente no qual o que está sendo ensinado combina com a maneira de lidar com o conhecimento dos pais e que ela vai aprendendo devagarzinho em casa. Para uma criança que vem desprovida de capital cultural na escola, não combina. Tem uma lacuna aí que, se ninguém ajuda essa criança ou se ela não se esforça terrivelmente, as chances de fracasso são mais do que previsíveis, né? E é aí que se explica esse efeito que está denunciado na reprodução. Você tem uma escola que promete identificar potenciais, no sentido de identificar quem é
mais inteligente, quem é mais esforçado, quem tem mais motivação para seguir, tá? E essa escola, de fato, ela está identificando quem tem mais capital cultural, porque é quem responde melhor, por exemplo, a uma avaliação. Você tem, quando o professor, quando a escola pede a resposta a uma avaliação, você tem aquele aluno que se dá super bem, né? Então, em termos, você pede uma redação, você tem aquele aluno que escreve super bem. E isso você pode atribuir a um dom, né? O cara, ele tem o dom da escrita, né? Ele misteriosamente lida muito bem com a linguagem, ele consegue escrever uma redação mais elaborada, ele consegue apresentar uma ideia melhor. Ora, esse cara que consegue apresentar a ideia melhor, ele só consegue fazer isso porque ele vem de um ambiente que tem um capital cultural mais elaborado. Portanto, o que ele traz para responder a essa demanda da escola é alguma coisa que não está dada pela escola, que está dada por uma vivência fora dela. Aí você tem aquele aluno que consegue responder aquilo que a escola pede, aquilo que o professor pede, exatamente nos termos em que o professor pede. E esse é o aluno medíocre, esse é o aluno que não é brilhante, que não é extraordinário. É o cara que, bom, ele consegue dar conta daquilo que foi pedido. Tá? E isso também não costuma chamar demais atenção. É o aluno mediano, tá? Que não preocupa, de modo geral. E aí você tem o aluno que tem essa distância entre o que ele traz e o que a escola pede. E que para conseguir chegar a essa resposta medíocre, é preciso um esforço enorme da parte dele. Tá? E aí entra o papel das disposições, se você quiser. Porque você tem pessoas que não dispõem do capital cultural de origem, mas têm um investimento familiar, tá? Na escolarização, um investimento familiar nessa aquisição desse conhecimento legítimo que a escola vai proporcionar e que, portanto, eles conseguem, à base de um esforço enorme, chegar naquela resposta mínima, né? Aquele aluno que não se destaca, mas que precisa trabalhar muito para chegar àquilo. E aí, nesse sentido, você tem a disparidade, né, entre a ideia da escola, o que ela está prometendo, tá, e o que de fato ela está fazendo. Então, pessoal, sobre a aula de hoje, sobre capital cultural, ficou claro para vocês a ideia do que significa capital cultural? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês conseguiram entender a questão das disparidades de conhecimento, de cultura, que cada um pode ter, né? E cada um pode levar para a escola, né? E que foi isso que o Bourdieu identificou e escreveu no livro com o Pazeron, Jean-Claude Pazeron, no livro A Reprodução, né? E depois ele seguiu, né, falando sobre capital cultural. E isso na escola a gente consegue identificar muito bem, principalmente quando a gente trabalha, desculpa, na escola municipal, na escola, quando a escola trabalha com questão de sorteio e a questão de ingresso por sorteio, ingresso por prova de seleção, né? Isso fica, a gente consegue ver bem essa questão do público que a gente trabalha, tá? Então, agradeço pela presença da aula de hoje. Ficou claro, então, a questão do capital cultural. Semana que vem a gente continua. Vejo vocês às 9h10 na aula de História, então, tá bom? Obrigado pela presença. Até mais.
Eu tô